O desabamento do camarote da Odonto Fantasy aqui em Aracaju e a queda da caixa d'água em Nossa Senhora das Dores foram duas ocorrências recentes que demandaram o trabalho de peritos oficiais de natureza criminal para o estudo e, sobretudo, elucidação do que levou a tais acontecimentos catastróficos. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos receber aqui no estúdio o senhor Carlos Eduardo Araújo, ele que é o presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais aqui do estado de Sergipe. Satisfação conhecê-lo. Satisfação nossa. Seja bem-vindo. Bom, como é que funciona o trabalho de vocês? Porque a gente estava até conversando antes de começar e eu fiquei até surpreso. O trabalho de perícia em si é muito recente em Sergipe, né? Desde apenas 2015, não é? Verdade. E vocês acabam, por exemplo, colhendo essas informações, por exemplo, nesse caso especificamente da Odonto Fantasy, vai ajudar para que o laudo oficial saia, é isso? Exatamente, Tiago. O papel do perito oficial é atuar em toda infração que deixe vestígio. A autoridade policial, ela, verificando essa necessidade, vai acionar o trabalho do órgão oficial de perícia, que aqui no estado de Sergipe é a Coordenadoria Geral de Perícias. Acontecendo isso, os peritos serão designados para o local. Nesses casos em tela, os peritos se deslocaram para o local e, ao chegar lá, o perito ele vai fazer toda a análise e processamento daquele local, fazer a coleta de vestígios, para depois ele fazer a interpretação. A associação daqueles vestígios vai poder fazer com que o perito chegue a uma conclusão baseada em fundamentos técnicos e científicos. Por isso que a perícia ela detém profissionais de diversas áreas de conhecimento. Então, após fazer toda essa análise, o perito ele vai ilustrar todo aquele trabalho no seu laudo, o laudo pericial criminal, que vai ser esse documento que vai ser utilizado tanto na fase do inquérito quanto na fase processual. Então, é importante frisar que esse é um documento que ele é indispensável, é previsto em lei e que deve ser feito por um perito oficial. E municia as investigações e norteia que caminho essa investigação vai seguir, né? Com certeza, porque não é bem mais seguro a investigação ela ser orientada por uma prova que ela é produzida com uma base científica fundamentada. Diferente de outras provas, como, por exemplo, a prova testemunhal, que ela é bastante frágil. Certo. E é importante a gente destacar, vocês não entram da fase no quesito de fiscalização. Vocês são chamados quando a coisa já acontece. É verdade. Não é? É bom a gente deixar isso muito bem claro, né? Muito importante essa sua colocação, porque nessa situação especificamente estão outros órgãos envolvidos, a exemplo da Defesa Civil, a exemplo do CREA, que tem papéis bem definidos na legislação que não se confundem com o nosso. A Defesa Civil, por exemplo, atua em relação à prevenção, toda a análise no caso de emergência. O CREA ele vai fazer a fiscalização tanto de empresa quanto de profissionais que atuam na engenharia civil. E a perícia é um órgão que vai atuar quando há uma infração penal. Ele só vai atuar na seara penal. Esses outros órgãos, eles têm uma atividade que são relacionadas à área civil. Que quando há um incidente como esse, além da repercussão criminal, há uma repercussão civil. No caso especificamente aí da Odonto Fantasy, já existe um prazo específico? Vocês pretendem encaminhar esse laudo para entrar no processo de investigação? Há um trabalho que vem sendo concluído, às vezes demanda um maior tempo, porque requer ensaios que são feitos em laboratórios, porque a gente está falando de estruturas físicas. Então tem que ver a resistência daquele material, são análises que são minuciosas. Então não adianta a gente querer fazer algo com pressa, por isso que às vezes demora. Mas a perspectiva é que até a semana que vem, o final da semana que vem, esse laudo seja entregue à autoridade competente e aí ele será inserido ao processo e dará continuidade. Você falou em estrutura, Carlos. Como é que anda o estado de Sergipe? Eu sempre ouvi falar que sempre teve uma deficiência muito grande de estruturas, de equipamento, que os peritos trabalhavam no limite, né? Dando muito mais questão pessoal do que qualquer outra coisa. Isso mudou de alguma certa forma ou não? Não, mudou bastante. Com o ingresso desses novos peritos em 2015, houve uma oxigenação. Antes nós tínhamos, na área de perícias criminais, específica do local de crime, 6 peritos para atender todo o estado. Nessa área hoje nós temos 38 peritos criminais atuando e aí tem diversas sessões que estão sendo abertas. A exemplo da área de engenharia legal, esse tipo de perícia não era realizado por nós pela falta de pessoal. Então, temos hoje a implantação de outros serviços. Por exemplo, não existia perito odontologista. Hoje nós temos 2 peritas odontologistas aqui no estado, estão desenvolvendo um trabalho de identificação muito bom.
Isso tem facilitado bastante o trabalho da polícia. E o mesmo acontece na UIML com a chegada dos novos médicos. Sem dúvida disso. Olha, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Balanço. Nos colocamos à sua disposição sempre que precisar. E assim que tiver com o laudo já pronto, por favor, né? Estamos aqui sempre às ordens, tá bom? Com certeza. Satisfação conhecê-lo. Um abraço para toda a categoria. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.